Ô, Ítalo, vamos Obrigado. com todo o tempo do mundo apresentar em 2 minutos quem é você? Pronto, vamos lá, rapidão. Pessoal, para quem ainda não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Ítalo Almeida. Atualmente sou apresentador e repórter do SBT no município de Redenção, atendendo Redenção, Pau d'Arco, sítio, chácaras, fazendas. Atendemos aqui uma região bem grande no sul do estado do Pará. Eu atualmente também sou aqui no curso de Direito e sou um menino muito novo, tenho 27 anos, ou melhor, 26, né? Vou fazer 27 ano que vem, se Deus quiser. E tô solteiro, tá? Só para as moças já ficarem sabendo, viu, Michele? Ah, já deu ibope ontem, já deu ibope isso ontem. Isso que é o mais ibope do que o nome da live. Ninguém queria saber por que desistir não é a melhor opção. O que deu ibope foi que o Ítalo é solteiro, minha gente. Ô, Ítalo, sem mais delongas, vamos direto para o assunto. Quem quiser conhecer mais da história do Ítalo, ontem ele fez uma live, nós tivemos o privilégio de fazer uma live juntos, está salvo lá no YouTube. Então, quem quiser saber mais da trajetória dele, tanto pessoal quanto profissional, a parte 1 da live está lá no YouTube Michele Nunes. Vamos lá, bora sem mais delongas, falar para o pessoal por que a gente colocou o nome da live de desistir não é a melhor opção? Aquela parte do barco eu acho que convém você relembrar, que aquilo é muito importante. Vamos falar. Vamos falar sobre... Vamos começar falando um pouquinho sobre aquela ideia do trem, né? E aí a gente segue adiante. Olha, pessoal... É bem igual o trem pelo barco, trem pelo barco. Trocou. Tirou do trilho e jogou na água. Olha, pessoal... primeiro, deixa eu agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Agradecer o pessoal que está aqui. Gente, tira um minutinho, ajuda a gente, pega o seu dedinho, clica aqui no aviãozinho, compartilha com seus amigos, porque eu acho que toda troca de conhecimento é bem-vinda. Eu costumo dizer que até a mais pequena criança tem uma lição a nos ensinar. Isso é muito legal. Inclusive, um cara espetacular que acabou de entrar aqui, meu amigo Lucas também, é um cara espetacular, acabou de entrar. Inclusive, até indico uma mensagem que ele deixou lá no Instagram dele também, exatamente falando sobre o ocorrido lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, deixa eu falar para vocês dessa história que eu acho bem legal. Eu costumo comparar a nossa vida a um trem com um certo destino. E esse destino é você quem traça, o teu sucesso profissional, o teu sucesso familiar, o teu sucesso de vida. E é você que está aí do outro lado que escolhe para qual destino você quer seguir. E o nosso trem de passageiros tem uma constância sempre, está sempre em movimento. Ele para em algumas estações e nessas estações pessoas sobem, em outras estações descem e a nossa vida continua assim, ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, existem estações onde as pessoas irão embarcar e irão permanecer durante um bom período. Irão passar longas estações em sua companhia. Mas existem estações onde pessoas irão embarcar e na seguinte já irão desembarcar. Então, a vida ela é uma constância, ou seja, está sempre em movimento. E haverão pessoas que irão embarcar, em silêncio entrarão e em silêncio sairão, que não farão muita diferença. Mas existem pessoas que irão causar uma grande diferença na nossa vida. E aí que eu entro exatamente falando do porquê nós escolhemos exatamente falar que desistir não é o melhor caminho, nem a melhor opção, e jamais deve ser uma opção a ser tomada na nossa vida. Inclusive, uma pessoa espetacular que ainda não chegou na nossa live, mas que vai chegar, quero inclusive mandar um abraço muito especial para ele, meu querido Pastor Franklin Jones, um cara espetacular que, para mim, ele fez uma diferença muito grande nessa história. E assim, Michele, há alguns anos atrás, desde de muito novo, eu conheci o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista e lá tive a oportunidade de fazer muitos amigos. E um desses amigos, ele fez parte da minha vida durante um bom tempo. Inclusive, vou até disponibilizar depois para o pessoal de casa ver as fotos que eu tirei com esse amigo que se chamava Gabriel.
Por que ele se chamava Gabriel? Eu vou te explicar nessa história. Nós, um belo dia, resolvemos criar uma página, ainda meninos, para a gente falar, sobre depressão, jovens depressivos. E quem conhece um pouquinho da minha história vai ver que desde muito cedo eu sempre tive esse negócio de fazer vídeos motivacionais, de fazer vídeos de mensagens instigando as pessoas a viver, a que a vida vale a pena, que vale a pena ser vivida. Inclusive até a música que estava tocando na hora que a Michelle iniciou a transmissão faz toda a diferença. Então, assim, a gente criou essa página no Facebook para a gente incentivar jovens, para a gente incentivar pessoas a não cometerem suicídio. E o tempo passou e a nossa vida, como eu falei, ela é uma constância. A gente vai sempre em direção a um determinado local. E aí, a gente teve, infelizmente, que se separar. Como contei na história de ontem, que vocês vão poder ver lá no YouTube, eu falei exatamente que uma época eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi exatamente onde eu conheci esse meu amigo. E aí depois eu tive que me mudar para Parauapebas, e aí foi então que a gente teve que se separar, se distanciar. Mas a gente continuou, porque graças a Deus a internet ela tem esse benefício de aproximar quem está longe. E aí continuamos. Continuamos com as nossas mensagens, ele se mudou de lá, foi para um município conhecido de Bezerros, na Paraíba. E então, um belo dia, a gente conversava sempre pelo WhatsApp e tal, e ele mandava mensagem que não estava bem, conheceu uma namorada, e aí começou a se relacionar, houve alguns problemas. A jovem acabou, né, em determinado momento, engravidando, e depois ela veio perder essa criança. E o meu amigo, ele achou que o fardo era pesado demais. E foi quando então ele decidiu pôr fim à própria vida. E ele se matou. Infelizmente, ele se enforcou. E durante muito tempo eu pensei que poderia ter feito muito mais. Poderia ter ajudado mais. Poderia ter abraçado mais. Ter beijado mais. Poderia ter feito muito mais. Mas, infelizmente, eu não estava lá para fazer mais. Eu estava aqui. E eu me martirizei durante um bom tempo. Pensei em determinados momentos também em desistir, em jogar tudo para o alto e largar. Porque nós, seres humanos, nós também carregamos sentimentos de culpas, culpas essas que às vezes nem são nossas, mas a gente tem essa tendência de fazer isso, como nós conversamos ontem. E foi exatamente nesse encontro, né, que sempre carregando esse peso, e um belo dia eu conheci o pastor Franklin, e um dia de madrugada, sempre à noite, vinha exatamente esse sentimento, essa perturbação, essa ideia de que eu acho que para mim também era o fim, que eu tinha, em determinado local eu podia me encontrar com ele, então se eu resolvesse dar um fim a isso, e eu iria encontrá-lo. Então eu pensei que eu desistindo desse mundo, eu teria um outro lugar onde eu ia encontrar com ele lá também. E um dia, Michelle, eu resolvi criar coragem e falar exatamente para o pastor Franklin isso. E numa madrugada eu mandei mensagem para ele, contei, desabafei, literalmente eu desabafei com ele. E nunca tinha contado isso para ninguém, e hoje estou tendo essa liberdade de contar isso, e ele um dia, isso de madrugada, ele ali me mandou alguns áudios, e a gente teve uma conversa, e eu costumo dizer que é uma conversa muito libertadora, porque me fez entender lados que eu não conseguia entender. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque durante muitos anos, o que as pessoas elas costumam esquecer, né, Michelle, é que às vezes a gente carrega dores, a gente carrega sofrimentos durante muitos anos. E as pessoas acham que está tudo bem, acham que está às mil maravilhas. Não significa que na casa dela esteja um mar de maravilhas.
A pessoa chegar para um amigo e abraçar e tentar dar aquele afeto, às vezes, é mais um ato de dizer assim, socorro, estou precisando de ajuda. Mas a boca trava, o coração trava, a mente trava e o medo vem. E quando o medo vem, a gente só consegue, às vezes, nessas coisas que são exatamente o que nós não deveríamos tentar encontrar, que é o suicídio, que é talvez cometer loucura, que é às vezes se cortar, se martirizar, tentar encontrar... que vai libertar da dor. Exatamente. E alcançar. Você tenta encontrar em outras coisas a possibilidade de se libertar daquilo, né, Michele? Que faz uma total diferença na vida. Você sabe que quando a gente conversar e que surgiu esse assunto, me impactou demais. Pronto. Depressiva pós-parto, e que as pessoas, não porque não queria acolher, não porque não conseguiu identificar a depressão, que eu sou enfermeira intensivista, mas os próprios colegas de trabalho também não conseguiu identificar que eu estava com depressão pós-parto. Então, depressão não é piti, depressão não é frescura. Às vezes, essa questão que você mencionou do carregar, a gente carregar culpas, ninguém é mochila nem para carregar a culpa do outro, nem vice-versa. Mas pessoas fazem parte da nossa vida. Então, o que fica? Que também me impactou demais, que na minha vida, como profissional enfermeira, nas duas palmas da mão eu perdi pessoas que a princípio estavam ansiosas e depressivas e nós não conseguimos identificar. Essas pessoas estavam sorridentes e só Deus e a pessoa, a sua própria alma, a sua própria mente, seu próprio coração. E nós também não conseguimos identificar. Então, na minha trajetória de vida, passa de duas mãos o tanto de pessoas que eu também perdi porque se suicidaram. Aí, quando surgiu o nosso assunto, tudo bem que isso é só lá no Setembro Amarelo, né? A prevenção contra o suicídio. Mas com tudo isso que a gente está vivendo, está impactando tantas transtornos recorrentes, coisas de alto impacto, que foi o caso do seu. Eu deixar aberto para você trazer a mensagem que você quiser para a gente estar transbordando junto na vida dessas pessoas. Tanto que tem familiares e colegas que de repente estão passando por essa situação, ou para quem está passando essa situação, que não é frescura, não é mimimi, se permita a buscar apoio e auxílio. Seja em líder religioso, que foi o caso do Ítalo, que teve o pastor Flan, que com muita maestria acolheu, abraçou, encaminhou. Se permita estar pedindo ajuda, estar conversando. O que mais, Ítalo? Michele, eu queria dizer para as pessoas que estão vendo, né, essa live, eu queria dizer para as pessoas, o primeiro ponto, saiba quem são as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao nosso redor, elas têm importante na nossa vida. As que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que dentro da nossa casa têm um significado importante na nossa vida. E às vezes a gente precisa entender, interpretar bem essas pessoas. Interpretar bem o sorriso, interpretar bem o comportamento, o gesto, tudo para tentar entender o que está acontecendo. A paciência, eu costumo dizer que ela é uma virtude adquirida pelo teu caminhar, pelo teu andar. Hoje nós estamos tão preocupados, Michele, mas tão preocupados em adquirir riquezas, em adquirir bens, em adquirir...
Isso que ele está falando, né? Que é necessário a gente ter entendimento, a gente buscar a clareza e a habilidade para a gente estar reconhecendo no outro, um está se apoiando no outro, um auxiliar o outro, percebendo os mínimos detalhes. Isso é fundamental. E os pilares do amor, né? A paciência e a bondade. Primeiro com a gente próprio e com as pessoas e o mundo à nossa volta. O que mais, Ítalo? E é verdade, isso faz toda a diferença, né? Queria ter amado mais, ter beijado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado a vida como ela é. Mas cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ó, descobri muita virtude, cantor, além de jornalista, solteiro, cantor ainda, minha gente. Nada, que não canta nada, minha amiga. Isso aqui é só essa música é maravilhosa. E eu costumo dizer que essa música, acho que quando ela foi feita, o cara já estava com 70 anos de idade, 80, dizendo assim, podia ter feito, mas não fiz. Então dá tempo de... Então, de uma quem tá sabedoria vendo, aproveita. De uma sabedoria sem igual e tão atual. E tão sempre. Atual. Vai passar 100 anos e essa música ela vai continuar atual. Verdade. E ela a Jo entrou por aí também. E ela traz uma importância muito grande. Eu até trocaria exatamente essa parte de o acaso vai e falaria assim, ó, e Deus vai nos proteger, Deus vai nos atender. Com certeza, todos os dias. Ele tem feito isso. E olha só, o pessoal está entrando, gente, muito obrigado, agradecer o pessoal daqui da Receitas eu acho que é isso oficial, Jô. Meu primo Júnior está por aqui, meu querido pastor Franco. O Flank também entrou. Muita gente. A Lavanderia Chicosa sempre está presente. Marcelas Interiores também prestigiando a gente. Quem mais você vê daí, Ítalo? Tem mais a Fátima Mendes também com a gente. A Fátima Mendes é de longe. Ó, Fátima, um beijão para você, viu? Seja bem-vinda. Juarez Rezende. Tem um que é do Rio de Janeiro, Júnior. O que a gente quer, o que a gente mais quer nessa maneira. Perfeito. Bora a gente continuar, meu amigo? A gente estava falando de amor, bondade, Poliana respeito. Muita Pereira também acompanha na live de ontem, os julgamentos. Inclusive, por incrível que pareça, Michele, aconteceu algo que parece que era exatamente servir de testemunho para essa nossa live de hoje. Para fazer uma diferença. Eu começo a contar para o pessoal que está aí do outro lado o que aconteceu. Segue daí. Se o pessoal tá te ouvindo, te visualizando, põe um chimitinho aí. Segue daí, Ítalo. Tudo tranquilo, então. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa que é importante. Na verdade, tudo que a gente fala aqui, eu acredito que é de suma importância e faz a diferença, sim, para você que está aí do outro lado assistindo. E não se preocupe se a internet às vezes der uma travada, gente. Calma, vai dar tudo certo. O importante é você conseguir captar a mensagem, você suprir isso e você tirar os insights, colocar em prática. Importante para a sua vida. Isso é de suma importância, tá?
Pessoal dando um okzinho no sinal, tudo perfeito. Se vocês estiverem ouvindo a gente, olha, dá um joinha pra gente, só pra gente confirmar direitinho. E bora E seguir. olha, Bora seguir em frente. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Algumas que pessoas, né? Umas pessoas num determinado grupo, né? Foram lá e começaram a falar, né? Umas pessoas começaram a dizer assim, poxa, eu não gosto do Ítalo, eu acho que ele é um bom profissional numa área, mas eu acho que ele não tá bom fazendo isso e aquilo e tal. E as pessoas começaram a falar aquilo no grupo. E aí um colega acabou pegando aqueles áudios das pessoas, às vezes falando um pouco mal de mim, e ali dizendo que isso e aquilo, e me encaminhou e falou, poxa, Ítalo, é bom você ir lá se defender. Eu falei, o que aconteceu? Olha, estão falando isso de você e tal, e o que você... Eu falei assim, mas me manda aí os prints para eu ver o que está acontecendo, para eu entender a história. E aí ele me mandou os prints, eu pedi para entrar no grupo e fui lá. E eram exatamente duas pessoas que eram, inclusive eu tô com os áudios, né, que não gostavam de mim, que iam com a minha cara, que eu era um cara metido e que eu era um cara, né, que elas não suportavam e coisa do tipo. E aí eu fiz exatamente o seguinte, eu peguei o contato, o número de telefone... Típicos seres humanos, craques em críticas e julgamento. Eu peguei críticos... Eu peguei o número que estava lá na mensagem e liguei para essas pessoas. Eu liguei primeiro para uma. E aí falei exatamente o seguinte, oi, tudo bem? E a pessoa lá falou, quem é? E aí eu falei, aqui é o Ítalo Almeida, do SBT. Tal. Aí ela respondeu logo assim, vixe. Vixe. Não, é porque você acabou falando alguma coisa de mim, e aí eu tô te ligando exatamente para te ouvir. O que aconteceu? Por que você não gosta de mim? Tenta me explicar o que está acontecendo. A pessoa, não, mas não é bem assim. Eu falei, não, mas eu tô com os áudios aqui, aí coloquei o áudio para a pessoa ouvir, ela falando mal, que eu era metido, que eu era aquilo, e ela falava exatamente assim, mas mesmo se fosse... Ele. Eu não conheço ele, mas ele é muito metido, muito para frente e tal. E aí eu liguei para ele e perguntei exatamente isso. Por que você acha isso de mim? Me explica, eu estou te ligando exatamente para tentar entender por que você está falando mal de mim. O que eu fiz para você? Eu queria te entender. Talvez é só uma questão de interpretação, me explica. E ela começou a falar para mim, né, que, Ítalo, eu não te conheço, você é um ótimo repórter, mas eu não gosto de você apresentando o programa, você às vezes é bonito, mas eu acho você para frente, você é exibido, você às vezes fazendo umas brincadeiras e não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, se você tivesse, se eu soubesse disso, eu ia tentar adaptar isso e tentar melhorar. Eu só precisava entender isso. Você não precisava ir lá. Do seu feedback. Isso, exatamente. Falar tudo aquilo. E aí, eu desliguei o telefone, ela foi lá no grupo, pediu desculpa e tal, e eu liguei para outra. E falei a mesma coisa para outra e perguntei por que ela não gostava de mim, por que ela estava, né, interpretando aquilo daquele jeito, por que ela me achava metida e tal. E qual que foi o desfecho da conversa? Qual que foi a pedra preciosa, o insight maravilhoso que você tirou de tudo isso? Porque eu acho que é o que fica para as pessoas. Eu entrei no grupo que elas estavam e elas foram falar e começaram a dizer assim, olha, tem um X9 no grupo, tem gente falando da gente, das mensagens que nós estamos postando aqui, coisa e tal. E aí eu comecei a falar para elas. E eu falei exatamente assim, gente, deixa eu dizer para vocês, ao invés de vocês achar que existe um X9, como vocês se sentiriam se tivesse alguém falando mal de vocês pelas costas e vocês não tivessem a capacidade ou a oportunidade de se defender? A pessoa, talvez ela se sentiu triste por mim e tentou me ajudar. Então, tente entender. E eu comecei a falar com elas e cerca de 15 minutos depois, a gente estava super amigos no grupo e elas tinham mudado totalmente. Ou seja, ao invés de você atacar, o que é de muita sabedoria, você se propôs a se conectar, se interessar genuinamente a ouvir qual que era o insight que a pessoa iria te trazer, porque de repente era algo até que te agregaria, penso eu,
como também não o que essa pessoa está me trazendo, o quanto é meu, Ítalo, e o quanto é da pessoa. Você sabiamente, você abraçou com sabedoria, com paciência e contornou. Porque sabe aquele que sabe fazer pergunta e contornar situações. Parabéns, Ítalo. E com certeza agora essas vão levantar bandeiras a seu favor. Já, inclusive, pediram para mandar abraço para elas no programa de amanhã. Já querem abraço, que é para mandar alô, não está me assistindo. Ai, Deus. São importantes isso, e que eu queria que as pessoas que estão do outro lado também entendessem. Às vezes, se armar não é a melhor solução para você. A melhor saída. Não é. Ou seja, às vezes você precisa tentar entender por que aquela pessoa ela está interpretando aquilo daquele jeito. Às vezes é uma informação desencontrada na mente dela. Ela criou, ela falou, eleição sua dentro da mente dela que não é você. Mas pra e sem contar que a raiva, ela aprisiona. E quando você tem compaixão e você se propõe a ouvir, abre uma possibilidade de habilidades. Inclusive de conviver com o outro, inclusive de fazer isso que você fez. Desfazer uma impressão que a pessoa criou na mente dela, que não era real. Exatamente. E contorna a situação. E um ponto importante também dessa sua interpretação é que exatamente a raiva, ela faz você cada vez mais partir para o ataque. Ou seja, você parte para o ataque. Para a guerra. Só pensa em atacar. Atacar, atacar e atacar. Você interpretar e começa a atacar aquelas pessoas. Isso, inclusive, você como enfermeiro, que quando a gente acaba... Falta oxigenação no cérebro, o cérebro começa a ficar sem oxigênio. Diminui a clareza. Pressão, você apenas ataca. Quando você vai para a pessoa que está talvez te ofendendo e tudo com mansidão, com calma, com tranquilidade, a tendência daquela pessoa é ter calma e é ter tranquilidade. E você traz leveza, né, para a situação. Não oferece perigo. Não oferece perigo para ela. Ela entende, poxa vida, ele... Muito nas minhas palestras, tem momentos de situação que mais vale oportunidade. Eu falo na palestra que tem momentos que mais vale a gente usar da sabedoria e buscar ser feliz do que ter razão. E se a gente usar da sabedoria junto com a compaixão, traz leveza para a situação e oportunidade de você deslumbrar outros horizontes e tornar pessoas que veio com raiva, com fúria, disposta a guerrear, passar para o seu lado, levantar bandeiras, inclusive passar ser seus fãs. De carteirinha. Perfeito. O que mais que essa situação te trouxe de insight? Exatamente. Exato. Outra coisa importante de tudo isso é que exatamente pessoas que te viam como inimigo e como um ponto de referência. Então, às vezes, você precisa entender que essa pessoa, que ela tem uma interpretação errada contra você, ela pode influenciar outras pessoas a terem uma visão sua. E quando você tentar se aproximar, você vai encontrar um bloqueio. E você não consegue entender de onde surgiu esse bloqueio. Por quê? Porque essa pessoa tinha opinião contrária a você, que era contra você. Sabe uma ferramenta que acaba auxiliando muito também, Ítalo? Duas coisas. A gente se usar de fazer perguntas para si próprio e, né, nesse tipo de situação, olhar que toda pessoa, isso é um pressuposto da PNL, que tudo tem uma intenção positiva. Ou a pessoa ela quer se defender, ou a pessoa ela quer mostrar o que ela pensa e ela acha que você não tem interesse. Então, tudo tem uma intenção positiva de toda a situação que a gente vive. Qual que é a intenção positiva? A pessoa está influenciada por outra pessoa? Tudo bem.
Qual que é a intenção positiva? Qual que é o diamante? Qual que é a oportunidade? Qual que é o aprendizado? Como eu posso contornar isso? Como eu posso estar abraçando? Como eu posso aprender? Como eu aprendo com isso hoje? O que mais, Ítalo? O que mais, Ítalo? De você Fala mais que eu tô amando o bate-papo. melhor. Faz a diferença. Então, assim, uma coisa e uma pessoa que foi chave, eu costumo dizer que foi muito importante, volto a repetir, agradecer mais uma vez o pastor Franklin, que fez uma diferença muito grande para mim, que me ajudou a se libertar. E às vezes a gente acaba, por medo, não chegando para alguém que a gente acredite que vai poder nos ajudar e acaba não falando porque fica envergonhado. E uma coisa que eu achei interessante é que depois que eu cheguei, que depois que eu me expressei, né, para o pastor Franklin, eu passei alguns dias envergonhado. Eu tinha vergonha de falar com ele, vergonha de chegar na presença dele, porque eu ficava com medo exatamente de um julgamento, dele ter me O conhecido. que ele estava pensando de você? Era esse o julgamento? Eu pensava assim, poxa, ele tinha me visto um cara tão sorridente, tão alegre, tão animado, uma pessoa tão positiva, e de repente ele chega para mim falando que já teve pensamentos suicidas, que de repente já teve pensamentos depressivos, que a vida não faria um certo sentido. Então, exatamente dele ter uma impressão da que eu não gostaria que ele tivesse, uma imagem que eu não queria que ele tivesse minha. A sabedoria de você... Existem determinadas coisas que não precisa, você não falar, você entende que aquilo é algo resolvido. Está resolvido. Foi. E uma frase que eu achei bem interessante, até Michele, que até dizia assim, olha, perdoar é uma coisa, esquecimento, aí já é mal de Alzheimer, você tem que entender que... É outra coisa. É outra coisa. Então, eu falo isso. Ter perdão, o fato de a pessoa te perdoar não significa que ela tenha esquecido aquilo que aconteceu. Ela não sofre de mal de Alzheimer. Ela vai se lembrar. É importante que você entenda que aquilo é um fato, que você não precisa... Você pode perceber que nos relatos, a maioria dos casos, principalmente, eu vou até usar aqui, espero que elas não se liguem. Eu costumo dizer que as mulheres elas têm uma mente mais computadorizada, uma mente mais fotográfica. Mulher, quando ela te ataca, ela te ataca nos mínimos detalhes. Com datas e horários, ela começa a te atacar exatamente com minúcias de detalhes. Vou defender a gente, mulheres. A te lembrar de datas. Ela começa a te lembrar de mas você não lembra que você fez aquilo, você não lembra que você deixou aquilo, você não lembra que você... Tudo tem uma intenção positiva, Ítalo. Não, eu super entendo, super compreendo as maneiras de defesa de cada um. Cada um tem suas maneiras de tentar buscar se defender, de encontrar... Que na realidade que a gente tem que entender é que a crítica e o julgamento, ao invés de aproximar, ele afasta. Ao invés dele trazer, e tipo, a pessoa tá com um transtorno, a pessoa ela tá com algo que ela precisa de ajuda. A crítica, ela aprisiona. O julgamento, ele aprisiona, afasta. É onde as pessoas começam a ter vidas duplas, é onde surge a mentira, é onde, de repente, não consegue se conectar no diálogo. A partir do momento que a gente se desvencilha e passa a ter aceitação, busca o entendimento, busca habilidades, a gente adquire a sabedoria. Faz sentido? Total sentido. Super apoiado, aprovado e para seguir adiante. Porque a não aceitação, ela traz tudo o oposto, né? É desaprovação, ela traz tudo o oposto. E olha, o que as pessoas precisam entender é que também a nossa questão da nossa idade biológica não interfere na tua possibilidade de você viver. Então as pessoas elas têm que parar de... Eu sou velho demais para isso. Não tem idade.
Não tem. As pessoas elas começam a se limitar, limitações que elas nem têm, mas elas começam a colocar. Não pode se subestimar, né? A sociedade impôs esse padrão para ela. Não pode se deixar e se permitir se limitar. Tem coisas que vêm lá de trás, de bloqueios que a gente adquire lá quando criança, né? Antes dos 7 anos de idade, que a gente aprende por repetição ou por forte impacto, que vira uma chave, que vira a crença e acontece isso. E aí a pessoa se limita com idade, em virtude de dinheiros e tantos outros bloqueios mais. O que mais, Ítalo? Exatamente. Olha, agora... que o homem dá cobra. Ô, Ítalo, posso só fechar lá naquele gancho seu, que eu tô com cara de árvore, que você viu que eu não tô te ouvindo, né? Só fechando aquele gancho nosso que você deu, da questão do solicitar ajuda. Nas nossas maiores fragilidades, independente se no momento de dependência, independente de dependência de droga, de álcool, de transtorno fisiológico ou de transtorno porque aconteceu, como a psicologia fala, sobre forte impacto de algo que aconteceu, independente da fragilidade. No momento de maior fragilidade, nós temos que nos permitir a ser acolhidos, ser cuidados, ser amados, porque de repente hoje eu estou nessa situação, amanhã é o Ítalo, e a gente acaba um sendo ponte para o outro, um apoio para o outro. A gente se permitir a visualizar todos os dias que nós somos seres humanos, nós temos as nossas mazelas, nós temos os nossos desafios, e que a gente um precisa do outro. E na nossa fragilidade, a gente se permitir de ser abraçado, de ser ajudado, de ser amado, e conversar, gente. Por favor, converse, seja com o seu líder religioso, seja com os seus pais. Ninguém precisa estar de terapeuta, seja você ir de repente para uma imersão que te cause alto impacto, que faça virar de chaves, seja psicólogo, seja psiquiatra, se permita a se conectar, trazer essa questão que o Ítalo trouxe do perdoar e a gente exercer a gratidão, porque assim como o Ítalo trouxe que a gente é como se fosse um trem, se a gente chegou até aqui, até agora, independente se o trem chegou meio capenga ou não, a gente tem que olhar para esse trem com muita gratidão. E saber que a vida nossa são feitas de pessoas. Então eu só queria fechar essa parte, esse tópico, que eu tinha deixado até algo nesse sentido escrito, que a gente tem que acreditar e lutar até o fim. Acreditar na superação, acreditar que o poder está dentro de si, independente da idade, que todos nós somos capazes e o que surge de desafio a gente é capaz, com muita resiliência, com muito amor, com muita paciência, inclusive próprio, de restaurar e de superar qualquer situação. Você quer falar mais alguma coisa nesse sentido, Ítalo? E olha, aproveitar exatamente o seu gancho, e me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas precisam entender que até mesmo o teu pior inimigo, ele pode se tornar o teu amigo. Ele só precisa conhecer as virtudes. Com certeza. Foca no que a pessoa tem de bom, porque as mazelas todos nós temos. Foca no que a pessoa tem de 10 virtudes. Você vai deslumbrar um outro ser humano. As pessoas, elas têm as pessoas é aquilo que a gente falou no começo da nossa live. Elas formam uma ideia e elas montam aquilo na cabeça dela e elas veem você exatamente daquele jeito. Inimigo, onde elas passam a ser a não gostar de você, a encontrar, começa a ver apenas defeitos. E quando você passa a se aproximar dessa pessoa, você mostra, você abre a brecha para aquela pessoa se aproximar de você, você começa então a perceber que existe bondade, que aquilo ali às vezes foi apenas uma inconstância. Ela apenas não conseguiu... Um momento. Claro. Faz todo sentido. Então... E tem muita questão também de mapa de mundo, né? Não tem certo e tem errado. É de acordo com as experiências que cada um, as pessoas que cada um viveu, os lugares que a gente visitou, cada um tem um mapa de mundo. E mapa não é território. Mapa não é território. De repente, o que é certo para o Ítalo é errado para a Michelle, mas não tem certo e errado, tem visão, óculos.
Se a gente trocar de óculos, se a gente trocar de posicionamento, um pouquinho que muda para cá, ó, você vê que aqui tem 2 barcos. Enquanto eu tô aqui, você não tem clareza que ali tem 2 barcos. É simplesmente mapa de mundo. Faz sentido, Ítalo? Totalmente sentido, totalmente sentido. Vamos usar até aquele exemplo de se você desenha um 9 no chão, quem está numa ponta vai ver um 6, quem está na outra vai ver um 9. É a realidade dos dois. Exatamente. Sim. Um tem a plena convicção. Exatamente. Perfeito. Se você der essa limpeza, você começa a enxergar as coisas de uma maneira bem melhor. Com certeza. Então Michele, eu acho que exatamente aqui a gente encaixa mais uma vez esse nosso tema. Desistir não é a Jamais. melhor opção. E desistir em todos os aspectos. Na amizade, no relacionamento, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. É as pessoas conseguirem te entender. Hoje a gente está vivendo um momento em que o mundo, infelizmente, está mais uma vez lutando, brigando por uma coisa que já parecia ser uma bandeira fixa o tempo inteiro, que é a questão do racismo. Depois que aconteceu aquilo com, se não me engano, Pink Floyd, né, o nome do americano que infelizmente foi morto por aquele policial que já se encontra detido, a bandeira, mais uma vez, contra o racismo foi hasteada. Aí é onde você percebe que, às vezes, as pessoas elas imaginam que, beleza, hoje eu sou o bom pai, então eu vou ser o bom pai eternamente? Não. Nesse percurso podem existir as inconstâncias. Ou seja, em determinados momentos você pode esquecer que você precisa de determinados comportamentos para que você continue sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom empregado. Aí, se você passa a esquecer disso, você começa a entrar no comodismo. E se você começa a acomodar, aquela visão também começa a mudar. Por isso que quando eu me refiro a essa questão do racismo, as pessoas entendiam, ninguém é mais racista, então tá beleza. É obrigado a morrer, mas o negro é obrigado a essas imagens de circularem de uma pessoa negra morrendo para que as pessoas, então, possam entender que ainda existe racismo. Então, acho que as pessoas até onde vai o julgamento, a crítica e a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro e saber que a nossa identidade independe do cargo social, a cor da pele, aonde você mora. Independe. Não é a situação, não é a cor da pele que define quem são as pessoas. Então, quem define quem você é não é a situação que você está passando hoje. Não é do berço que você vem hoje. E se você tem uma identidade com valor, com propósito, e viver com propósito de vida com relevância. Porque aí você consegue se colocar no lugar do outro, gerar empatia. E exatamente, Michele, as pessoas entenderem que fazer a bondade, fazer o bem ao próximo, dar um bom sorriso, sempre ser uma boa pessoa, não é uma coisa vez que você vai ser bom eternamente. Isso é todos os dias. É uma constância. Você precisa ir sendo cada vez mais comum. Continue sendo cada vez mais participando com a gente aqui, dando essa estabilidade. Deixa eu abraçar mais uma vez. E deixa eu contar um negócio. Quando a conversa tá boa e a gente tá transbordando demais e o papo tá ótimo, você sabe que é cruel, né? A gente tem uns 5 minutos. Então, se você quiser deixar um insight final, uma mensagem final, eu quero ter tempo para te agradecer quem tá aqui e ver se tem alguma pergunta. Para mim, as minhas últimas palavras, eu quero usar exatamente uma coisa que eu acredito muito, que é a minha crença, que é a minha fé. Eu quero deixar uma mensagem bíblica. E a mensagem bíblica que eu quero deixar para você exatamente é uma das histórias que eu gosto muito da Bíblia, que é a história de Jonas. E eu queria Adoro. exatamente isso.
Um dia Deus chegou para Jonas e falou para Jonas ir até o porão, ou melhor, ir até Nínive pregar para aquele povo, senão eles seriam consumidos. Jonas se negou a atender o pedido de Jesus, atender o pedido de Deus. Foi uma embarcação que ia exatamente para um caminho contrário ao que Deus havia pedido para ele. Jonas entrou naquela embarcação, se escondeu no porão daquele navio e ele dormiu. A Bíblia fala que ele adormeceu. Adormeceu. E começou as grandes ondas começaram a atingir aquela embarcação, atingir, e aquelas pessoas começaram a se desesperar. Começaram a jogar os seus mantimentos, começaram a jogar tudo que eles tinham para fora da embarcação e clamar os seus deuses, pedindo: Senhor, por quê? O que está acontecendo? E pediram, e nada mudou. Mas então eles foram procurar o problema e encontraram ele adormecido no porão daquela embarcação. Quando Jonas acordou, Jonas em nenhum momento hesitou, ele já deixou claro: o problema sou eu, o problema está lá, é o meu Deus que está fazendo isso, me joguem no mar e as coisas vão melhorar. O que eu queria que as pessoas entendessem com essa história é que às vezes na nossa vida, ondas, essas grandes pancadas que vêm na nossa vida, elas são exatamente para nos acordar, porque nós estamos... Fortalecer e acordar. Essa é a ideia, você acordar. E o mais interessante de tudo é que mesmo Jonas tentando fugir, tentando se esconder da presença de Deus, tentando fazer exatamente o contrário do que Deus tinha pedido para ele, ele ainda conseguiu dormir. Quando você consegue dormir, mesmo tentando se esconder de Deus, é porque você ainda confia em Deus. Você sabe que Deus não é capaz de fazer mal a você.